Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. Aqui você conhece um pouco mais sobre a história pessoal e profissional de personalidades que atuam em nosso município. Nosso convidado de hoje é Alvino Barbosa, professor de Geografia do Colégio Salesiano e do Unicolégio de Araçatuba. Professor Alvino, de início eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui em nosso programa. Telespectadores, meus cumprimentos e a manifestação da minha satisfação muito grande de estar aqui participando desse encontro. É uma honraria. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar então essa nossa conversa tratando sobre a origem, a região onde o senhor nasceu. Foi em Garça? Eu nasci em Garça em 1935, segundo o relato da minha mãe, porque eu fui registrado em Araçatuba quando eu já tinha 10 anos de idade. Por quê? Porque meus pais eram lavradores, analfabetos, como só ia acontecer com a maior parte dos brasileiros naquela época, né? Lá nos anos 40, e que infelizmente ainda temos aí muita gente desviada do bom caminho, eu digo, porque a nação que não marcha em direção à educação, realmente ela não caminha bem, ou não caminha, posso dizer. De modo que os meus pais analfabetos não tiveram aquela iniciativa por uma série de razões, porque moravam em zona rural. Naquela época a terra também ainda era mal dividida. Sim. E meus pais nunca conseguiram então amealhar um pedacinho de chão para a fixação da família. De qualquer maneira, saímos de Garça, eu saí ainda, tenho vagas recordações dessa fase, muito criança, algumas pequenas lembranças. Dessa fase eu me lembro um fato, para mim, inusitado, que foi uma senhora, eu tinha 3 para 4 anos, e minha mãe ainda me dava mamar. Sim. Então, eu me lembro que um dia eu estava no colo da minha mãe e essa senhora entrou em casa e disse assim: menino, você está grande? Por favor, pare com isso que eu vou te dar uma galinha de presente. Esse fato ficou gravado na minha memória, mas eu ganhei a galinha. Ganhei a galinha e mudei de atitude. Aí mudamos de Garça para Cafelândia, também naquela época do café, porque meu pai, a princípio, veio do Nordeste com a minha mãe, eram nordestinos, ele pernambucano e ela cearense, vieram com o objetivo de trabalhar na lavoura do café, já que nos anos 20, não é? Nos anos 20 a situação, o Brasil estava assentado em cima da economia cafeeira. E meu pai, como nordestino, teve que sair também da região à procura de trabalho, e como acontece até hoje, o nosso Sudeste, nosso estado de São Paulo, é o receptor desses imigrantes, bem recebidos e são acomodados aqui. O caso do meu pai, ele, como lavrador e analfabeto, não tinha, evidentemente, nenhuma forma de reagir de uma outra maneira na vida, a não ser pela obediência, pelo sim ao patrão, pelo sim ao senhor do café, ao barão do café, enfim, essas coisas aí, né, que acontecia com a maior parte da população migrante que aportava em São Paulo à procura de trabalho. Eram quantos irmãos, professor? Na época, quando chegamos em Cafelândia, éramos em 2. Depois nasceram mais 2. E como que era a vida no campo? As suas principais recordações, o senhor ainda era um menino, né, uma criança, sim, mas o que o senhor lembra da dificuldade, como era? A vida no campo era muito sacrificada, muito difícil, sob todos os aspectos. Eu me lembro uma vez, meu pai conversava com a minha mãe na cozinha e dizia a ela: Generosa, eu vou a Cafelândia, eu fui a Cafelândia e achei o preço do feijão muito elevado. Veja, um rurícola, mas não tinha terra, então ele ia à cidade se abastecer de gêneros de primeira necessidade. E eu me lembro disso aí. Por quê? Porque o fazendeiro, o cafeicultor, ele não permitia que o empregado fizesse plantações de outro gênero na sua terra.
Então eu me lembro desse fato. Mas o contrato de trabalho também não existia carteira assinada, era simplesmente um contrato verbal. O serviço está aí, você faça, eu te pago e pronto, e acabou. Né? Sim. Professor, depois disso a sua família se mudou para a região de Araçatuba, já em Lavínia. Qual que era o trabalho que vocês desenvolviam lá? Em Lavínia mudamos, meu pai mudou de rota, não é? Como ele tinha algum conhecimento sobre fabricação de tijolos, o fazendeiro ofereceu a ele uma área dentro de uma mata, que naquela época, a Fazenda Santa Maria, ainda coberta pela mata tropical, que infelizmente desapareceu, e ele, dentro de uns 4 hectares mais ou menos, ele derrubou a mata e naquela área ali, o material rochoso, né? O barro com o qual se fabricava o tijolo, era abundante e ele montou a olaria e fabricava tijolos. Então mudou um pouquinho de tipo de trabalho, né? Mas não deixou de ser um empregado rural, até porque a fazenda também estava em processo de crescimento e precisava desse material para a construção das casas dos empregados, né? Sim, e aí nesse período já o senhor trabalhava, logicamente ajudava os seus pais no campo, mas também já estava estudando. Como que foram essas primeiras fases da sua escola, da sua vida escolar? Na Fazenda Santa Maria existia uma escolinha na qual a professora aparecia, vez por outra. Muito raramente ela ia à escola. Eu cheguei a ser matriculado, mas para dizer a verdade, eu nunca pude frequentar, até porque ficava a 5 quilômetros da minha casa e andar pelo meio do mato, tá certo, ficava meio esquisito, meio difícil ainda, né? De modo que eu não saí, não continuei lá, não consegui aprender nada. Mas o meu pai, sob incentivo do meu pai, ele falou, olha, meu filho, eu ainda vou mudar para outro lugar onde tem uma escola e você precisa estudar, né? Não era só comigo, com minha irmã também, que era mais velha do que eu, tá certo? Você precisa ir para a escola. Mas eu também via a escola assim de uma forma muito distante, porque eu também não tinha a menor noção do que pudesse ser isso, né? Sim. Não pudesse. Mas ele era interessado que eu tomasse um outro rumo que não aquele que ele havia tomado na vida, né? Sim. E aí por essa fase o senhor chega à cidade de Araçatuba. Certo. Então eu cheguei a Araçatuba, logo que ele faleceu, nós viemos, abandonamos lá a casa e tudo mais, alguns animaizinhos, né? De sobrevivência, porcos, galinhas, ficou tudo lá. Também a terra não era nossa, a casa era uma casa de pau a pique, que meu pai levantou lá, a custa de material tirado ali na mata, coberta de sapê, enfim. As condições eram um pouco precárias. Precárias, bastante precárias. E a nossa lareira, posso dizer para você, era no chão, era uma casa, o piso da casa era chão, batido, chão. E quando chegava a época do frio, eu me lembro que ele pegava a lenha, fazia uma fogueira dentro daquele cômodo e a gente se aquecia ali, dentro da sala, né? Sala, é que eu posso chamar aquilo de sala, né? Sim. Era uma vida assim meio indígena, né? Um comportamento meio indígena. Bom, professor, por esta época ocorre esse acontecimento triste aí do senhor perder o pai. Como que foi aí essa fase para cuidar da família? Foi um episódio um pouco pesado para mim enquanto criança, né? E enquanto adulto também, porque nós somos humanos, não é? E aquele sentimento que a gente tem pelo... O senhor era o filho mais velho? Sou o mais velho dos homens. E ele me chamou minutos antes de falecer, pediu à minha mãe que se retirasse do quarto, que ele queria falar comigo. Sentei minha cama ali do lado dele e ele falou, meu filho, eu não amanheço o dia com você. E você depois sai daqui com a sua mãe, vai para um lugar qualquer, vai para a cidade e vai estudar. Não se esqueça disso. Você tem que ir para a escola. E eu fiquei perplexo, sem resposta, sem saber o que fazer, mas foi o que eu fiz depois. Ele me disse essas coisas que eu estou dizendo aqui para o nosso público. Os meus filhos não conhecem essa história, deverão conhecer se ouvir essa narrativa, né? Sim. Mas eu nunca passei essas coisas porque eu acho que temos que caminhar. É para frente que se anda e aquilo que serviu de alavanca na minha vida
eu não posso querer que seja a mesma coisa, né? Eu alavanquei a vida dos meus filhos de uma outra maneira, já porque eu, com muito sacrifício, consegui constituir a minha família. Eu, com muito sacrifício também. De modo que eu vim para Araçatuba e a primeira coisa que eu procurei foi escola. Eu fui estudar na Escola Campos Salles, no bairro Santana, da Escola da Dona Maria, não é? Eu fui estudar ali, na rua Paz Leme, por ali. E eu entrei na escola primária, durante o dia eu trabalhava, fiz uma caixinha para engraxar sapato, ganhei uns trocados na rua, e à noite ia para a escola. Sempre trabalhando e estudando? Sempre ia à noite. Sempre trabalhando e estudando à noite. De modo que a escola, para mim, representou uma tábua de salvação, como se um náufrago eu fosse, em pleno mar bravio. Isso não é poesia, não é certo? Sim. O mar bravio, e eu me agarrei a essa tábua chamada escola. E aí realmente foi a minha salvação. Com muito sacrifício, mas foi um sacrifício terrível, porque não me acanho de dizer que nessa fase, quando chegamos a Araçatuba, nós passamos necessidade fundamental, fome mesmo velada, fome aberta, né? Falta de alimento. E minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica e ficavam os dois pequenos em casa, os dois menores. Eu saía para a rua para engraxar sapato e carregar malas aí na estação ferroviária e cestas na feira. A Feira Livre na época era de frente a essa praça que temos lá, de frente à Câmara Municipal, apanhando trecho da Rua Tupi, Rua 15 de Novembro, não tinha asfalto. E aí eu fazia esses percursos aí, ganhava trocadinho, comprava fruta, comprava alguma coisa. Essencialmente, eu sempre digo para os meninos que se aproximam de mim, vocês, sabe lá que é você passar a sua pré-adolescência, adolescência comendo açúcar, farinha de mandioca e tomando água? Foi o que eu fiz. Foi muito difícil. Mas eu acredito, ninguém, eu acredito, eu imagino, que possa crer menos em Deus do que eu. Porque foi a mão divina, não tinha outra explicação. Os companheiros da época, a meninada que eu fiz aqui, o meu grupo, não é? Eles todos acabaram os dias aí na rua, nas cadeias, mortos, viraram bandidos. Nenhum ficou, sim, só eu. E as suas primeiras ocupações, professor, quais que foram? Bom, em 1949, 50 por aí, eu passava pela rua Joaquim Nabuco, saindo da Praça Rui Barbosa, em direção à estação ferroviária, porque o trem ia chegar naquela hora e eu sabia. Passando na porta ali de uma tinturaria, do senhor Jonas da Mata, de quem tenho gratas recordações, ele me chamou: menino, venha cá, você lave as mãos e vai entregar ali uma roupa para mim, não é? Na casa de um freguês, e você deixa a caixinha aqui e eu lhe pago. Sim, senhor. Lavei as mãos e tal, e apanhei essa roupa e fui entregar, exatamente na rua Aquidaban. Okay. Mas, professor, a gente vai continuar essa conversa, porque o programa Identidade Pública vai ter que fazer um breve intervalo e voltamos já. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. É isso aí, eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. É só de vez em quando mesmo. Agora, por exemplo, eu tô afim. Mas na hora que eu quiser eu paro. Eu sei que eu paro.
Drogas, nem morto. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga. Sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe o professor de Geografia do Colégio Salesiano e do Unicolégio de Araçatuba, Alvino Barbosa. Professor Alvino Barbosa, depois da sua profissão de tintureiro, quais foram as demais até o senhor entrar na faculdade? Na sequência, eu fui trabalhar no frigorífico Temai, naquela época. Entrei, trabalhei 4 anos, trabalhador braçal. Enquanto isso, eu fiz concurso público para entrar no Correio, consegui passar. Entrei para o Serviço Público Federal. Na época, eu fiz concurso para servente contínuo e porteiro do Correio. Sim. Mas chegando lá, a carência de mão de obra era muito grande. E como eu tinha um pouco já de estudo, fui trabalhar, não fui trabalhar de servente, né? Fui trabalhar manuseando correspondência e daí fui para o telégrafo e virei telegrafista. Depois, trabalhei até 74 no Correio, mas enquanto isso, a escola nunca foi retirada da minha vida, estudando direto. Em 1965, abriu a Faculdade de Toledo, depois de eu já ter feito curso... Tanto é que o senhor tem 4 cursos de graduação. Tem. Eu entrei na Faculdade de Toledo em 65, quando a demanda era muito grande, né? E as vagas eram poucas, mas eu consegui. E daí para cá, fiz mais 3 licenciaturas, né? Depois da primeira, e cursos de aperfeiçoamento, essa coisa toda, tive que fazer, porque a profissão de professor, ela exige, sobretudo aquele que vai trabalhar na área das ciências humanas, exige preparo, não é? E exige atualidade, atualização. Você tem que se atualizar. Né? Sim, voltando nessa questão, professor, como o senhor avalia a qualidade da educação naquela época em relação a hoje, tanto para os cursos de licenciatura quanto para o curso de Direito também? Como a escola não era democrática, eu posso dizer que é por aí que eu analiso assim rapidamente. A escola não era democrática, era para poucos. Então, esses poucos aproveitavam a escola. Esse é um aspecto. Ela era uma escola mais rígida, uma escola exigente. E aqui eu não estou falando isso com saudosismo, né? Porque é para frente que se anda, nós temos que evoluir. De certa forma, a escola evoluiu, até a ponto da tecnologia chegar à escola. E hoje nós temos um outro panorama dentro da forma de se educar, ou de se ensinar, porque educar é outro departamento, é outra coisa, né? Não podemos confundir ensino com educação, embora muita gente ache que é a mesma coisa, mas não é. Ensino é informação científica, né? Educação é comportamento. Comportamento diante dos demais da mesma espécie. De modo que a evolução foi essa, né? No sentido de adoção de novas técnicas de ensino. Mas, com relação aos resultados, eu lamento dizer que não deu. Não deu porque a escola ficou democrática e chegamos a um ponto em que o aluno acha que ele tem que ser promovido. Mecanicamente ele entra na escola e mecanicamente ele sai da escola. É, digamos assim, a luta para a aquisição de um documento, nada mais. E a incompetência graça sobre essa população. O professor, retomando também um pouco a questão de como era Araçatuba na época, o que o senhor recorda da cidade, de como era? Araçatuba, na época, nos anos 40, ela era uma cidade sem calçamento, totalmente sem calçamento. Certa vez alguém me perguntou, menino, lá na estação, a cidade é asfaltada? E eu respondi, acho que é, mas eu não sabia o que era asfalto. Não sabia, não conhecia. Mas ela estava circunscrita entre o Vale do Machadinho, nem isso, para cá um pouco. Avenida Baguaçu, Cio Jardim,
o centro da cidade, onde tinha a igreja matriz, que lamentavelmente foi demolida, tudo bem, que aquilo lá era um marco histórico, aquela igreja estilo gótico, alemão e tal, derrubaram, não sei por que, cargas d'água mudaram tudo, não é? E para a Zona Norte, o bairro Santana era a área mais distante do centro. O bairro Santana acomodava a população ferroviária e era um bairro considerado de classe média alta na época, né? Sim. E para a Zona Oeste, né, em direção a Guararapes, a cidade se estendia um pouquinho através da Cucy Almeida, até mais ou menos na altura da Praça Tóquio. Daí para lá era um tipo de estrada no meio das chácaras. E era aí, a cidade era mais ou menos como Guararapes, se fosse, não é? O senhor acredita que a história da cidade foi bem preservada ao longo desse tempo? Não, de forma nenhuma. Lamento dizer, eu me considero araçatubense, embora não tenha nascido aqui, mas é uma cidade sem memória. Ela não tem memória. A única coisa que ficou preservada aqui para a nossa lembrança foi o equipamento ferroviário em parte, não é? Sim. Embora, diga-se de passagem, que esta avenida que foi aberta no lugar dos trilhos da ferrovia tem uma validade impressionante. Essa cidade aqui, essas avenidas chegaram numa hora muito certa, porque do contrário nós teríamos aqui um tráfego muito complicado, mais do que já é. De modo que foi um alívio. E ali nós temos naquele largo da antiga estação, né, a estação mais nova, e depois temos a Gare, aquela onde era a oficina das locomotivas, lugar de reparo, revisão. E hoje está para acolher as coisas culturais da cidade. Caixa d'água, que ainda estão lá. Mas, além disso, não temos mais nada. Sim, retomando ainda essa parte histórica, o senhor foi o fundador da Associação Cultural Afro-Brasileira aqui em Araçatuba. O que essa entidade desenvolve hoje no município? A luta da Associação Cultural Afro-Brasileira é, primeiro, de congregar o povo negro que fica disperso no espaço, como sempre eu fui neste Brasil e no tempo. Então, a nossa luta é um embrião, não é? É um embrião, é uma tentativa ainda muito acanhada de se promover a aproximação das pessoas negras de origem africana, não com objeto de contestação ou de reivindicação de coisa qualquer, mas com o objetivo de resgatar uma cultura. Sim. Bom, professor, o senhor é casado com a Letícia e tem 3 filhos hoje. Tenho 3 filhos. Cláudia, a mais velha, professora também, como eu. Renato é advogado. E Paula é comerciária, também já está terminando o curso de Direito. Bom, nós estamos aqui na Câmara de Araçatuba. Gostaria de saber se o senhor acompanha as atividades aqui do Legislativo e se acha importante que a população participe desse tipo de atividade. Da maior importância, acompanhar a marcha dos acontecimentos, do andamento político da cidade, não significa abraçar partidarismo, não é isso. O cidadão politizado não é aquele que entende a filosofia de um partido político. Cidadão politizado é aquele que acompanha a vida coletiva do seu grupo, acompanha a marcha da sua tribo. Ele se insere num contexto de, junto com os demais, buscar a melhora do todo. Para mim, isso é politização. E eu acho que da maior importância, então, porque é desta Casa Legislativa onde nós encontramos a expedição das normas, sem as quais... São os projetos que farão diferença na vida cotidiana das pessoas. As normas e os projetos, né? De modo que é lamentável também. Eu acho que a escola brasileira, que me perdoe aqueles que me ouvem, não é? Ela tem muitas falhas. A escola brasileira evoluiu de um lado, mas involuiu, ou parou, ou não reparou, não levou em conta essa evolução que a humanidade vive, tá certo? E sempre viveu e está vivendo agora. E de modo que as pessoas permanecem num patamar com relação a esse aspecto, num patamar esquisito, porque geralmente se pronunciam assim, isso é problema dos homens, não é? Como se
ele tivesse que estar isolado, se estivesse isolado de um contexto, né? Ninguém se lembra de que cada cidadão, cada pessoa é uma célula da sociedade. Portanto, ela o cidadão deve ser participativo, né? E nós elegemos os responsáveis por essa demarcha política e nos isolamos. Okay. Eles que resolvam. Não é assim. Temos que acompanhar de perto, não é? Uhum. Não é no sentido de acompanhar com crítica, tá certo? Porque muita gente observa isso. Não, nós vamos ver aí o que estão fazendo, não é? Querendo saber do dinheiro do cidadão, essa coisa toda. Isso é uma forma de aguçar o senso crítico e que não leva ninguém a lugar nenhum. Professor, o senhor tem alguma atividade voluntária aqui em Araçatuba? Eu sou fundador aí dessa associação e sou rotariano e faço o que eu posso, né? Já tive convite para outras iniciativas, porque hoje não, o mundo, sobretudo o mundo de pós-guerra, ele vive no corporativismo, né? Isso significa dizer que você não pode se isolar. Você tem sempre que estar participando de alguma coisa, né? Porque isso faz parte de um contexto novo, né? E eu acredito que esse corporativismo é que pode conduzir, levar o país como um todo, a sociedade brasileira, a um outro patamar de entendimento sobre o conjunto da humanidade. Sim, nos momentos de folga, professor, quando não está lecionando, o que o senhor gosta de fazer? Ler. Ler é o melhor remédio. Não só para mim, eu acho que é, não é? Mas a leitura, alguém poderia argumentar, mas a imagem, ela veio cotizar, não é? Mas se você vê só a imagem, você depois sente dificuldade, às vezes, de escrever essa imagem, quando você não tem recurso verbal para isso. Então, de modo que a leitura, ela conduz o indivíduo à assimilação de coisas, né, de mecanismos que o levam em caminho para um melhor entendimento, né? Ok, professor, a nossa conversa está interessante, só que estamos nos aproximando dos momentos finais do programa. Gostaria de ouvir as suas considerações sobre a sua participação, a sua presença aqui hoje. Eu me sinto muito lisonjeado. Em rápidas palavras, eu passei aqui com alguns traços da minha vida e quero dizer a todos os senhores que esses momentos fazem parte da minha história. E ai daquele homem que não consegue construir a sua história, deixando que o outro o faça. Então, eu acho que cada um de nós tem que batalhar no sentido de construir a sua história, construindo o todo. Eu quero dizer, com essas poucas palavras e rapidamente, porque nós não temos mais tempo, que eu sou contra as bolsas, que são as cotas que são oferecidas para o meu povo. É nesse sentido. Eu não posso deixar que um outro construa o meu caminho, a minha história. É algo a ser conquistado por cada um. Exatamente, porque senão isso aí se torna o quê? Subserviência. Ok, professor, mais uma vez então agradeço pela sua participação. A você de casa que nos acompanhou, mais uma vez obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Identidade Pública.